Quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 53 ao versículo 58. Nós temos feito a exposição deste Evangelho lá na igreja, na primeira igreja presbiteriana de São Bento, e eu queria compartilhar esta passagem com os irmãos. É certo, irmãos, que algumas passagens são mais fáceis da gente trabalhar, da gente expor e da gente receber também. Passagens como nós vimos hoje pela manhã, que fala do vale dos ossos secos, o Senhor operando com o seu poder, mostrando o seu poder transformador, nos anima, nos fortalece, nos renova, e a gente automaticamente recebe esta mensagem. Afinal de contas, quem não quer ver em sua vida o poder de Deus em ação? Mas nessa noite nós vamos ver a palavra de Deus mostrando pessoas que receberam a palavra por meio de Jesus Cristo, no entanto, tiveram reações inadequadas. Então esse é aquele tipo de texto que muitas vezes alguns têm dificuldade de receber no primeiro momento com tanta empolgação, porque nos faz pensar, nos faz refletir, de alguma forma nos confronta, para saber se de fato temos recebido a palavra, para saber se de fato temos tido a reação correta perante o Senhor Jesus. E eu espero sinceramente que nessa noite nós possamos observar estas reações inadequadas, olhar para a nossa vida e dizer: Senhor, louvado seja o teu nome, porque eu não tenho cometido nenhuma delas, porque o Senhor tem me guiado para que eu possa responder afirmativamente à tua presença, afirmativamente à tua palavra, àquilo que o Senhor tem revelado a mim através da Escritura. Então vamos abrir o nosso coração, vamos pedir ao Senhor que Ele fale às nossas vidas e em submissão recebamos a palavra do Senhor. O Senhor quer operar na vida do seu povo, o Senhor quer operar na vida da sua igreja. Todos encontraram? Evangelho de Mateus, capítulo 13, do versículo 53 ao 58. Leitura alternada. Vamos fazer de modo alternado a leitura desta passagem. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus filhos, ou melhor, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Irmãos, esta é a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, queremos nessa noite, mais uma vez, rogar a Tua iluminação, para que possamos compreender a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, nos guia pelo Teu Espírito, para que possamos ter reação correta à Tua voz, para que possamos ter uma reação correta à Tua palavra, para que possamos receber com alegria, mesmo admoestados, possamos, ó Deus, nos alegrar, porque o Senhor tem nos moldado por esta palavra. Portanto, nos guia, para que nós possamos, ó Deus, em obediência, nos calar e ouvir tão somente a Tua voz. É assim que nós te oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a terceira lei de Newton, a grosso modo, afirma o seguinte: toda ação gera uma reação. Toda ação gera uma reação. Ou seja, tudo o que acontece causa
gera um efeito. Mas perceba, isto não é apenas comprovado por experimentos científicos, em laboratórios frios. Não. Nas relações interpessoais também ocorre este fato. Por exemplo, tudo que Jesus fazia causava algum tipo de reação em seus ouvintes. Algumas reações eram positivas, outras nem tanto, como veremos a seguir. O texto que nós lemos encerra o capítulo 13 de Mateus e descreve a reação de um grupo a uma ação realizada pelo Senhor Jesus. O Senhor, como de costume, está aqui ensinando em uma sinagoga, e esta atitude causou uma série de reações naqueles indivíduos que ali estavam presentes. Porém, nós veremos que tais reações não foram positivas, mas, mesmo quando parecia ser, na verdade, estas reações manifestavam algum tipo de desconforto daquelas pessoas para com o Senhor que ali estava presente. Portanto, Mateus encerra este capítulo 13 com um exemplo de rejeição que o Senhor Jesus sofrera, para mostrar exatamente o porquê de Jesus, neste capítulo, ter optado por fazer uso de parábolas e assim ocultar a verdade de parte daquela geração como sinal do seu juízo. Portanto, diante disso, vejamos as reações inadequadas daqueles indivíduos à pessoa de Jesus, vigiando para que nós não venhamos incorrer no mesmo erro. Vejamos estas reações inadequadas, vigiando o nosso coração para que nós não venhamos incorrer no mesmo erro. Reações inadequadas a Jesus. Reações inadequadas a Jesus. É isso que veremos a partir de agora. Em primeiro lugar, a primeira reação inadequada que esse texto nos mostra à pessoa de Jesus, demonstrada aqui por este grupo de pessoas, é exatamente uma admiração infrutífera. Admiração infrutífera. Está aí no versículo 54. Peço que os irmãos leiam, por favor. Muito bem. Então este versículo 54 inicia informando que Jesus estava de volta à sua terra, a Nazaré, local onde ele fora criado, após passar um tempo ausente. Veja, Jesus montou, digamos assim, o seu quartel-general, por assim dizer. Ele montou a sua base ministerial numa cidade chamada Cafarnaum. Ali foi a base do seu ministério. E foi dali, de Cafarnaum, que, segundo o versículo 53, ele partiu rumo a Nazaré, após realizar o seu terceiro grande discurso. É isso que ele vai dizer aí no versículo 53. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali, ou seja, de Cafarnaum. De Cafarnaum, ele vai para Nazaré. Ele chega a Nazaré. Chegando a Nazaré, logo Jesus vai cumprir um dos seus costumes. E qual é este costume? Ele vai a uma sinagoga e começa a ensinar. Mateus não informa, mas Marcos e Lucas registram que aquele dia era um dia de sábado. E o que foi que Jesus ensinou naquele momento? O que foi que Jesus ensinou naquele contexto, naquela sinagoga judaica, em um dia de sábado, na cidade de Nazaré? Novamente, Mateus não revela, mas Lucas sim. Se você abrir a sua Bíblia, em Lucas capítulo 4, do versículo 17 ao versículo 21, você vai ver o conteúdo do ensino do Senhor Jesus naquele momento.
Veja o que Jesus ensinou naquele contexto. Isto é importante para a gente entender o todo da passagem. Veja, Lucas registra o que Jesus ensinou naquele momento. Lucas capítulo 4, do versículo 17 ao versículo 21, está assim escrito: Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Vamos ler junto o versículo 18? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Versículo 20. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então, após esse momento, o texto nos mostra que as pessoas que estavam ali presentes se maravilhavam diante daquela instrução. Diante daquela instrução, as pessoas ficaram maravilhadas. A ideia é que elas ficaram perplexas. E aí, diante disso, elas exclamavam. Volte para o versículo 54, Mateus 13. Elas exclamavam: de onde lhes vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? De onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Sobre estas perguntas quanto à sabedoria, ela estava ali evidenciada. Jesus estava proferindo o seu ensino com autoridade. Já em relação aos poderes, era uma referência ao que Jesus já vinha realizando, em seu ministério. E as pessoas de Nazaré já tinham tomado conhecimento do que Jesus vinha de fato fazendo. Eles tomaram conhecimento. Sendo assim, a sua sabedoria e o seu poder refletiam a sua autoridade, e que de fato se cumpria nele a profecia de Isaías, e que de fato, e que realmente ele, Jesus Cristo, é o Messias. Porém, não é isto que os presentes enxergam. E embora possa parecer que aqui exista uma manifestação de credulidade por parte dos ouvintes, com o reconhecimento de tais virtudes, na verdade, era exatamente o contrário. Essa admiração era totalmente infrutífera. Quando eles perguntam de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos, o que tal indagação de fato quer revelar era o pensamento comum de que Jesus, por ser um dos seus conterrâneos, não poderia revelar tal sabedoria. Jesus, por ser um dos seus conterrâneos, não poderia revelar tal poder. Por quê? Porque, segundo eles, Jesus não havia desfrutado de qualquer educação superior. Além disso, Jesus era um dentre eles. Jesus era um nazareno. Comentando isso, alguém já disse: a mesma sabedoria que ele aqui revelava e as obras poderosas que estavam constantemente sendo noticiadas deveriam ter persuadido esses concidadãos de que Jesus de fato era aquilo que reivindicava ser. Veja, Jesus leu a profecia de Isaías e disse: hoje se cumpriu a Escritura, ou seja, o cumprimento das gloriosas profecias messiânicas, como ele mesmo havia acabado de afirmar. Mas perceba, a mesquinhez e a provável inveja os impediam de admitir tal verdade. Desta forma, essa admiração era totalmente infrutífera, porque não causava naqueles que se admiravam diante do Senhor Jesus uma reverência, não causava uma atitude piedosa, mas apenas uma inquietação, de onde lhe vem a sabedoria e estes poderes
miraculosos. Meus irmãos, aplicando para a nossa realidade, ainda hoje, muitas pessoas se admiram com Jesus. Muitas pessoas ficam perplexas com a sua sabedoria. Muitas pessoas ficam boquiabertas com o seu amor. Muitas pessoas ficam admiradas, tocadas com a sua filantropia. Mas essa admiração, assim como a desses nazarenos, é totalmente infrutífera. Não serve de nada, porque não causa uma transformação. E eu me arrisco a dizer, até mesmo nas igrejas, nós temos admiradores de Jesus, mas que na verdade se utilizam de tal admiração para esconder o que de fato está guardado em seu coração. Admira Jesus, mas esconde com esta postura de admiração o que realmente está guardado em seu coração. Saiba, Jesus não quer admirador, Jesus quer seguidor. E quando eu falo seguidor, não faça uma ligação com o termo que nós usamos hoje em dia para um seguidor de rede social, porque não envolve compromisso. Eu sou seguidor de fulano de tal. É simplesmente clicar no botão e ponto. Não pense seguidor nestes termos. Seguidor aqui, o que Jesus quer de mim e de você é que sejamos discípulos, é que rendamos a nossa vida a Ele, não apenas a admiradores, seguidores, discípulos. Estes homens admiraram ao Senhor, ficaram maravilhados, mas uma admiração totalmente infrutífera, porque não causou mudança em seus corações. Portanto, esta foi a primeira reação inadequada a Jesus Cristo, a admiração infrutífera. A admiração infrutífera. E esta é muito comum ainda em nossos dias. Mas, em segundo lugar, a segunda reação inadequada a Jesus é a especulação incrédula. Especulação incrédula. Versículos 55 e 56. Só os irmãos, por favor. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem em nós todas as suas irmãs? Onde lhe vem tudo isto? Muito bem, então nós vimos que os nazarenos, ao ouvirem Jesus na sinagoga, se admiraram, se maravilharam do seu ensino, porém essa admiração foi totalmente infrutífera. Esta admiração, na verdade, escondia uma inquietação que foi exposta através de uma especulação, de uma investigação teórica. E os versículos que nós lemos nos mostram então de forma clara esta realidade. E aí, diante de tamanha inquietação, as pessoas na sinagoga começaram então a recitar uma lista de parentes de Jesus. Perceba, eles antes de iniciarem com a lista de parentes, eles começam a falar acerca, num tom pejorativo. Veja, não é este o filho do carpinteiro? Antes de citar nominalmente os seus irmãos, não é este o filho do carpinteiro, num tom pejorativo. A palavra carpinteiro aqui é tecton, alguém que trabalha com madeira ou até mesmo um construtor. Uma referência a José. Marcos capítulo 6, versículo 3, vai dizer que eles perguntavam assim: não é este o carpinteiro? Por quê? Porque o próprio Jesus exercia a carpintaria antes de começar efetivamente a cumprir o seu ministério. Porque naquela cultura, naquele contexto, era comum o filho
continuar com o ofício do pai. Então Jesus continuou com o ofício de José, até exercer o seu ministério a partir dos 30 anos. Então eles vão dizer, não é este o carpinteiro? Na sequência, eles continuam a citar parentes de Jesus. Agora citam a sua mãe, Maria, que ao que parece, eles conheciam muito bem. Após isso, eles começam a citar os irmãos de Jesus, Tiago, José, Simão e Judas, autores do Novo Testamento. E ainda citam as irmãs de Jesus, que talvez já estivessem casadas e que talvez também estivessem vivendo ainda naquela região. Perceba como Jesus incomodava aqueles homens. Perceba como Jesus incomodava aqueles homens com a sua presença marcante, com a sua sabedoria celestial, com a sua autoridade que vinha do alto, porque Ele é o próprio Deus encarnado. Perceba como ele os incomodava. Por quê? Porque naquela sinagoga estavam presentes alguns doutores da lei, homens que tinham famílias renomadas em Israel, homens que desde o berço foram treinados e educados para estarem ali, ensinando, lendo a lei, lendo as profecias. Mas ele não, ele é um carpinteiro, ele é o filho do carpinteiro. Tudo isto é motivo de especulação. De onde lhe vem, pois, tudo isso? Para eles, Jesus era apenas um jovem artesão de uma cidade simples, sem nenhuma criação ou educação especiais. Aquilo definitivamente não poderia estar acontecendo. Ele não. Vamos especular. Ele é o filho do carpinteiro, ele é o carpinteiro, ele é o filho de Maria. Nós conhecemos seus irmãos, nós conhecemos suas irmãs. Isso não pode acontecer. Ele não tem berço, ele não. Um autor chamado D.A. Carson, comentando esse contexto, ele vai dizer o seguinte: claro que alguma motivação dos questionadores nasce menos de um desejo sério de saber de onde vem a autoridade de Jesus, que do ressentimento pessoal de que um menino da cidade os tenha superado. Ou seja, eles não queriam realmente saber de onde vem tudo aquilo. Eles não queriam de fato receber a resposta. Eles estavam ressentidos, porque Jesus, um menino da cidade, tinha superado os mestres da lei. Sabe o que é irônico? Que diante dos mestres da lei estava o mestre dos mestres. Porém, irmãos, ao invés de eles se deliciarem com o ensino de Jesus, ao invés de reconhecerem pelas profecias que eles tanto estudavam, que eles tanto conheciam, que Jesus de fato apresentava todas as credenciais de que ele era o Messias prometido, conforme acabara de afirmar, eles preferiram especular. Especulação incrédula. Uma vez que tal investigação não buscava a busca, ou não visava a busca pela verdade, mas buscava tão somente minar as provas incontestes de que de fato Jesus era o Messias prometido. Especulação incrédula. Mas sabe o que é mais irônico nisso tudo, irmãos? Porque ainda hoje muitas pessoas se utilizam deste artifício para não ter que enfrentar a realidade de suas vidas longe da presença de Deus. Quando são confrontadas com a verdade do Evangelho, quando são confrontadas com a palavra do Senhor, começam a especular. Mas como assim? Quem esse pastor pensa que é para falar isso? Que história é essa? Ele andou investigando a minha vida, foi.
Ele andou vasculhando minha rede social para falar isso? Que história é essa? E aí começa a especular. Será que alguém contou alguma coisa para ele? Ao invés de dizer assim, olha, eu estou na igreja e Deus está falando comigo. Eu estou na igreja e Deus, em sua misericórdia, está confrontando o meu pecado. E Deus está confrontando o meu comportamento. Ao invés de dizer, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não desistiu de mim. Porque o Senhor é um Deus gracioso, misericordioso. Ao invés de dizer isso, começa a especular, começa a criar barreiras. Outros começam a fazer questionamentos filosóficos. Ora, tá certo, Jesus pode até ser o Messias. Mas eu preciso, antes de entregar a minha vida a Ele, saber o que foi que Ele fez dos 12 aos 30 anos. Porque afinal de contas, a Bíblia se cala quanto a isso. A Bíblia fala da infância de Jesus até os 12 anos ali. Depois vai falar Jesus já com 30 anos, sendo batizado por João Batista, depois a tentação no deserto, e ele pregando efetivamente na Galileia. Certo, e dos 12 aos 30, então, antes de render minha vida a Ele, eu preciso ter essas respostas. Veja, especulação. Tais pessoas parecem que querem ser mais espertas do que Deus. Tais pessoas parecem que querem de alguma forma a usar esse tipo de subterfúgio, de alguma forma tentar se justificar diante de Deus, como se Deus fosse esquecer de suas atitudes pecaminosas. Quer ver outra especulação? Mas Jesus vai ou não voltar? Não, vai não, está demorando muito, já se passaram 2000 anos desde que ele morreu e ressuscitou, e aí fica nessa especulação, quando é que vai ocorrer, vai ou não ocorrer, e a sua volta vai ser secreta ou não vai, e aí começa a especular, e não para tratar da sua vida, que está longe dos caminhos de Deus. Deste modo, com este comportamento, muitos tentam fugir do inevitável, que é o encontro com o Senhor, com o juiz de toda a terra, que há de julgar vivos e mortos. Sabia que nessa noite você pode especular? Eu espero que não. Mas você pode sair daqui, sabe com qual sentimento? Misericórdia. O pastor Edson convidou um pastor que, misericórdia, pense, o cara pregou, pense na pregação seca. Pregação seca, fui para a igreja esperando me alegrar na presença do Senhor, uma mensagem que trouxesse ânimo ao meu coração, que trouxesse refrigério à minha alma, mas o pastor falou sobre condenação, sobre juízo, sobre pecado, sobre confrontação, sobre especulação incrédula, e este é um tipo de comportamento inadequado, porque se você começa a observar em sua vida algo que você precisa ajustar, aproveita esse momento agora para começar já a clamar ao Senhor e dizer: Senhor, me ajude. Não faça como os nazarenos que tiveram a oportunidade e, no entanto, reagiram de forma inadequada à pessoa do Senhor Jesus. Então não especule, pelo contrário, louve ao Senhor, não pelo pastor Fernando que veio, louve ao Senhor pela sua palavra. Louve ao Senhor pela palavra de Deus, que nos mostra o que nós não devemos fazer e como devemos agir sempre que recebermos a sua palavra. Façamos isso. Evitemos, irmãos, evitemos a especulação. Evitemos a especulação incrédula. Mas em último lugar, a última reação inadequada a Jesus. Nós já vimos duas anteriores, veremos a última a partir de agora. A última reação inadequada a Jesus é a rejeição sincera. A rejeição sincera, obviamente, é uma reação inadequada a Jesus. Versículo 57 e o versículo 58, só a igreja, por favor. E não fez a mim
Muito bem, nós vimos anteriormente duas atitudes tomadas por aqueles nazarenos presentes na sinagoga, tomadas após Jesus revelar o seu ensino. Atitudes que a princípio pareciam revelar algo bom, porém a admiração e a especulação eram duas facetas de um mesmo problema. E qual o problema? Incredulidade. E qual o problema? Coração endurecido. E qual o problema? Inveja ressentida. A admiração infrutífera, especulação incrédula. Porém, perceba, estes homens não foram de todo falsos. Não foram. Eles de fato foram sinceros em uma coisa, porém foram sinceros em algo terrível. Eles foram sinceros em sua rejeição para com Jesus. Veja, no início eles se admiravam, se maravilhavam, e aí nós vimos a admiração infrutífera. A inquietação foi crescendo, começaram a especular, especulação incrédula, mas chegou no ponto, versículo 57, escandalizavam-se nele. Aqui eles foram sinceros. Aqui eles foram sinceros. Demonstraram toda a sua rejeição para com o Senhor Jesus. Escandalizavam-se nele. Literalmente, sentiam-se repelidos por Jesus. Esta é a ideia no texto, o termo no original. Sentiam-se repelidos por Jesus. Repelidos por Jesus. Eles não queriam ter contato com Jesus. Jesus não era uma pessoa benquista ali. Para eles, a origem humana de Jesus era a razão suficiente para que eles pudessem, então, rejeitá-lo. E aí, comentando esta passagem, o comentarista disse o seguinte: é triste que no Novo Testamento, toda vez que alguém seja escandalizado por alguém, esse alguém seja Jesus. Vou repetir. É triste que no Novo Testamento, toda vez que alguém seja escandalizado por alguém, esse alguém seja Jesus. Então, quando alguém se escandaliza por outra pessoa, essa outra pessoa sempre é Jesus no Novo Testamento. É triste. Veja, irmãos, olhando aqui para a situação, por 30 anos, Jesus andou pelas ruas de Nazaré. O povo contemplou a sua vida irrepreensível. Mas quando ele começou a anunciar o Evangelho, eles rejeitaram tanto a mensagem quanto o mensageiro. Eles estavam tão familiarizados com o Senhor Jesus que esta proximidade produziu preconceito e não fé. Eles encontraram em Jesus obstáculos para a fé, embora na realidade a maior barreira estivesse no coração deles. Alguém já disse que muitas vezes nós estamos tão perto de alguém, nós estamos tão perto de uma pessoa que não conseguimos enxergar a sua grandeza. Estamos tão perto, estamos caminhando tão junto, que não conseguimos enxergar a sua grandeza. E foi exatamente isso que aconteceu. Isso que aconteceu. Eles estavam tão próximos de Jesus e não conseguiram enxergar a grandeza de Jesus. E de quem era a culpa? De Jesus? Não, deles mesmos. Do coração endurecido, da inveja ressentida. E aí Jesus reconhece isso, e ele mesmo vai declarar no versículo 57, na parte B, ele vai dizer: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Veja, Jesus sentiu o hálito quente da rejeição. Jesus percebeu e viu a face dura daqueles que não lhe deram crédito. E aí no texto paralelo, Lucas capítulo 4, vai descrever essa rejeição. E vai dizer que ela foi tão forte, que no versículo 29 ele vai dizer o seguinte: e levantando-se, expulsaram-no da cidade,
e o levaram até ao cume do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Veja, irmãos, após Jesus ensinar, eles ficaram tão incomodados com a sua presença, tão escandalizados nele, a rejeição foi tanta, que eles disseram: não basta simplesmente expulsá-lo daqui desse local, a gente precisa matar este homem. Levaram para fora da cidade, levaram Jesus para o alto do cume do monte, para de lá o precipitarem para baixo. Obviamente isso não ocorreu, porque no plano da Trindade Jesus tinha que morrer crucificado para redimir o seu povo, mas por aqueles homens, naquele dia, Jesus seria morto. Rejeição sincera. Num ato de sinceridade perversa, as pessoas queriam matar Jesus. Agora sim, elas de fato estavam mostrando o que estava o tempo todo no coração delas. Desde quando Jesus entrou naquela sinagoga e que ele começou a ensinar, eles já tinham esse sentimento, e agora seus corações estavam expostos. O que aconteceu diante disso? Mateus diz no verso 58 que Jesus não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Jesus foi embora da sua terra, da sua cidade. Jesus foi embora e não fez ali muitos milagres. Os seus conterrâneos não aproveitaram a ilustre presença do Senhor Jesus. Eles deveriam aproveitar esta presença, eles deveriam rogar o seu favor, eles deveriam clamar a sua ajuda, eles deveriam gritar por socorro, eles deveriam pedir ainda mais do seu ensino. Como diz aquela canção: fica, Senhor, já se faz tarde, tem meu coração para pousar, faz-me morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador, fica. Essas deveriam ser as palavras deles. Mas não, rejeição sincera, Jesus foi embora. Reação inadequada. Meus irmãos, ainda hoje, muitas pessoas têm rejeitado a Jesus. Muitas pessoas têm rejeitado a Jesus. Muitas pessoas têm rejeitado, sabe como? Quando recebem a palavra e se julgam superiores à palavra. Olha, eu fiz faculdade, eu fiz uma pós, eu fiz um mestrado, eu fiz um doutorado. Eu vou acreditar em gente que morreu, que ressuscitou, que está no céu, que vai voltar em vida eterna? Rapaz, não, minha mente é mais elevada. Rejeição sincera. Jesus é rejeitado quando o seu povo é perseguido. Nós tivemos há pouco o DIP, Dia da Igreja Perseguida. Jesus é rejeitado quando o seu povo é perseguido por causa do seu nome. Eu não sei quantos tomaram conhecimento do caso do estudante Micah Price, que teve negado o certificado de cerimônia de formatura numa escola na cidade de Alexandria, no estado de Kentucky, nos Estados Unidos. Tudo porque ele iniciou o seu discurso de formatura agradecendo a Jesus Cristo. E ele disse: a honra, o louvor e a glória ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por causa disso, ele teve negado seu certificado de formatura. Veja, ele não iniciou o discurso falando contra a direção, falando contra os professores. Ele não iniciou o seu discurso com palavras de baixo calão, não, mas tão somente enaltecendo ao seu Salvador, mas teve o seu certificado negado. Nós vimos o que aconteceu nas Olimpíadas, atletas cristãos sendo tolhidos de mostrarem a sua fé. Rejeição sincera. O mundo odeia o seu Cristo. O mundo odeia o seu Cristo. E você que é cristão não pode ser amigo do mundo. Porque aquele que quer ser amigo do mundo torna-se o quê? Inimigo de Deus. E agora, pastor, ou vem em pé de guerra com o mundo? Não. Faça a sua parte, como sal e luz,
mas não torne-se um com o mundo. Não torne-se um com o mundo, porque o mundo rejeita o seu Cristo. E cuidado, cuidemos todos, na verdade, de não nos acostumarmos tanto com a pessoa de Jesus, para não perdermos a essência e inconscientemente acabarmos caindo numa rejeição. Esse sermão de hoje, não. Esse estudo de hoje, não. Essa canção do louvor de hoje, não. Porque eu estou acostumado, familiarizado e já perdi a essência. Cuidemos, não tenhamos reações inadequadas perante a pessoa do Senhor Jesus. Concluindo, eu iniciei falando sobre a terceira lei de Newton, a grosso modo. Toda ação gera uma reação. Toda ação gera uma reação. E como eu disse, a gente pode perceber isso não apenas em experimentos em laboratórios frios, mas em relações interpessoais. O Senhor Jesus, o que Ele fazia, gerava reações nas pessoas, quer positivas, quer negativas. E a pergunta que fica hoje é: qual reação ou quais reações Ele tem causado em você? Quais reações Ele tem causado em você? Que a sua admiração não seja infrutífera. Que você não seja apenas um admirador de Jesus, um amigo do Evangelho, mas seja antes um discípulo, um servo de Cristo. Que você não seja aquele que fica especulando para, de alguma forma, evitar assumir um compromisso mais firme com o Senhor. Antes, aproveite a oportunidade, entregue sua vida a Ele. Mas pastor, eu não entendo muita coisa ainda. Viva pela fé. Viva pela fé. E a cada dia o Senhor vai revelando a sua vontade a você. E você vai buscando e você vai crescendo, dando cada passo junto a Ele e com Ele. Mas faça isso, pare de especular. E evite, é claro, uma rejeição a partir de atitudes que podem parecer simples e inocentes, mas na verdade pode sim ser tidas como rejeições a partir da postura e do pressuposto que você possa adotar em seu coração e em sua mente. Que tenhamos, irmãos, reações corretas, adequadas ao Senhor Jesus. Afinal, Ele é a única esperança de salvação. Somente por meio dele nós temos comunhão com Deus. Eu quero concluir essa nossa mensagem com um texto que se encontra também em Mateus. Passe aí uma página em sua Bíblia e nós vamos ver agora o que aconteceu em Genezaré, outra cidade. E nós vamos ver o que aconteceu em Genezaré quando Jesus ali chegou. Não mais em Nazaré, agora em Genezaré. Capítulo 14, versículos 34 a 36. Que essa seja, irmãos, a nossa postura, a nossa reação sempre diante da pessoa bendita do Senhor Jesus. Mateus capítulo 14, versículo 34 a 36. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste, e todos os que tocaram ficaram sãos. Genezaré, houve fé. Genezaré, houve de fato fé. As pessoas tiveram reação correta perante a presença de Jesus. O Senhor operou. Em Nazaré não houve, e ali Jesus não fez muitos milagres por causa da incredulidade deles. A pergunta é: qual reação você terá diante da pessoa de Jesus? O Senhor nos abençoe. O Senhor aplica essa palavra no nosso coração e nos dirija com o seu Espírito, para que possamos ter reações corretas à sua palavra, à sua vontade e à sua bendita pessoa. Amém.